Perseverantes, cheios de fé, resilientes, é claro, né? Esperançosos. Fala, meus amigos, professor Diego Alves com vocês em mais um vídeo da Semana Santa aqui no canal Catolicou. Eu já vou pedir do início, curta, comente e compartilhe. Curta, comente e compartilhe para afagar o algoritmo, para indicar esse canal, porque dá trabalho produzir conteúdo. Vocês não querem ficar só no short, só nos posts. Eu gosto de fazer os posts, gosto de fazer os shorts, mas gente, os vídeos são bem melhores, mas dão mais trabalho e quase não dão visualizações. Então, afague o algoritmo, beleza? Mais um vídeo para vocês, sem mais delongas. Vamos seguir essa caminhada porque esta semana é a grande semana. Vamos lá. Quinta-feira Santa. Aqui sim, né, nós teremos um dia cheio, tá, pessoal? Aqui em cima nós temos um dia cheio. Eu falei lá em cima de lava-pés. Lava-pés é aqui, obviamente, como vocês estão vendo, tá? Então, Semana Santa começa com o Domingo de Ramos, a entrada de Jesus em Jerusalém e também a predição da sua paixão. Aí nós temos já a segunda-feira. Cadê? Vamos voltar? Que é Jesus indo para Betânia. E aqui nós temos a mulher que pega o nardo, um nardo que ela comprou com dinheiro que ela juntou a vida toda, um perfume de uma pureza como que eu vou dizer? Incontestável, quebra aos pés de Jesus e ela enxuga com os cabelos os pés de Jesus, com esse perfume maravilhoso. E aí Judas vai reclamar que é um desperdício, e na verdade Jesus diz, não é um desperdício, porque ela guardava esse perfume para o dia da minha sepultura. Então, aqui o pé que é lavado com perfume, obviamente é o pé de Jesus. Então, as primeiras cores litúrgicas, domingo, vermelho, segunda, terça, quarta, cor litúrgica roxo, e aqui nós entramos na Quinta-feira Santa com a cor litúrgica branco. E olha que é muita coisa, gente, muita coisa. Vamos lá. Primeiro, os santos óleos. Uma das cerimônias litúrgicas da Quinta-feira Santa é a bênção dos santos óleos, não é? Usados em todo o ano pelas paróquias. O crisma está aqui. São 3 os óleos abençoados nessa celebração: o do crisma, dos catecúmenos e dos enfermos. Então você, catequista, quando for falar dos santos óleos, eu não sei se vai numa aula, se talvez não vá, é você que vai decidir, tá? Mas é importante que os catecúmenos saibam disso. Quais são os 3 óleos abençoados, pessoal? O do crisma, o dos catecúmenos e dos enfermos. Ela conta com a presença de bispos e sacerdotes de toda a diocese. É o momento de reafirmar o compromisso de servir a Jesus. Geralmente, nas quintas-feiras santas, não tem missa de manhã em algumas paróquias, tá? Geralmente é na catedral. Eu sei que aqui em Nilópolis, se não estou enganado, eu ouvi em Aparecida, na paróquia da Senhora Aparecida, está explicando no santuário, que não haveria missa de manhã, haveria missa na catedral, aqui em Nova Iguaçu, tá bom? Então, repetindo, é na Quinta-feira Santa, uma das cerimônias é a bênção desses óleos que vão ser usados durante todo o ano pelas paróquias, tá bom? Então acontece na Quinta-feira Santa. Lava-pés. O lava-pés é um ritual litúrgico realizado durante a celebração da Quinta-feira Santa, quando recorda a última ceia do Senhor. Lembrando que o Papa Francisco, ele instituiu, né, que não eram só homens, né? Geralmente era uma cerimônia que quando acontecia nas paróquias, nas dioceses ao redor do mundo, eram sempre homens. Mas o Papa Francisco, ele, não me lembro qual ano que foi, ele colocou mulheres também para terem os pés lavados. Em algumas paróquias, dioceses mundo afora, replicaram isso também, tá? Mas geralmente eram só homens, porque Jesus
lavou os pés dos apóstolos, tá, pessoal? Então, o lava-pés é um ritual litúrgico realizado durante a celebração da Quinta-feira Santa, quando recorda a última ceia do Senhor. Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, quer demonstrar seu amor por cada um e mostrar a todos que a humildade e o serviço são o centro da sua mensagem. Portanto, esta celebração é a maior explicação para o grande gesto de Jesus, que é a Eucaristia. O rito do lava-pés não é uma encenação dentro da missa. Isso aqui, pessoal, isso aqui é muito importante. Tá? Não é uma encenação. Pelo amor de Deus, se vai ter algum pároco, algum diácono assistindo, da minha baixeza, eu sou uma pulga, como diria Mefibosete para Davi. Mas, pelo amor de Deus, isso não é um momento teatral. Não é uma encenação dentro da Santa Missa, mas um gesto litúrgico. O lava-pés é um ritual litúrgico que repete o mesmo gesto de Jesus. O bispo ou padre que lava os pés de algumas pessoas da comunidade está imitando Jesus no gesto, não como uma peça de teatro, mas como compromisso de estar a serviço da comunidade para que todos tenham a salvação como Jesus fez. Mamãe reclama que eu grito muito, eu peço desculpa se estiver gritando. Pessoal, eu vou aqui pegar um copo d'água rapidinho, que a minha garganta está secando. Estou gravando essa aula em casa, então nesse meio tempo o gato pode miar, o cachorro latir, pessoas gritarem, motos passarem. Peço que desconsiderem, tá? Será alguns minutinhos só para me pegar um copinho d'água. Voltei, meus queridos e minhas queridas. Continuando. Então, os santos óleos são abençoados nesta Quinta-feira Santa. Tá legal? Bem como temos... Aqui são várias cerimônias, tá? Então, a bênção dos santos óleos, ritual do lava-pés, e nós temos aqui, com a Santa Missa da Ceia do Senhor, celebrada na tarde ou na noite da Quinta-feira Santa. Então também se recorda a instituição da Eucaristia. Vamos explicar isso. Com a Santa Missa da Ceia do Senhor, celebrada na tarde ou na noite da Quinta-feira Santa, a Igreja dá início ao chamado Tríduo Pascal e faz memória da última ceia, quando Jesus, na noite que foi traído, ofereceu ao Pai o seu corpo e sangue sobre as espécies do pão e do vinho, e os entregou aos apóstolos para que os tomassem, mandando-os também oferecer aos seus sucessores. A palavra Eucaristia provém de duas palavras gregas, eucaris, que significa ação de graças, e dando graças, né, vocês já leram isso na Bíblia, e designa a presença real e substancial de Jesus Cristo sobre as aparências de pão e vinho. Não gravei ainda essa aula, mas eu vou gravar uma aula sobre a Eucaristia, tá? Mas o que acontece? E aqui a minha fala vai se dividir em dois pontos. Primeiro, para você que não é catequista, ou que não é católico, ou que não sabia disso, bom, embora se você não sabia disso, ser católico é mais complicado. Em relação ao que significa a palavra Eucaristia, tudo bem e todo mundo sabe. Agora, nós católicos cremos que a presença é real. É a presença real e substancial de Jesus Cristo sobre as aparências de pão e vinho, carne e sangue. O gosto é de pão,
textura de pão, textura e gosto de vinho, mas cremos na presença real e substancial do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Ponto. Não tem como o católico achar que é só uma lembrancinha, memória apenas. Isto é, meu corpo, meu sangue. Tá legal? É engraçado que, em relação a Maria, ela teve outros filhos. Existe sim a palavra primo, irmão. Mas e para a Eucaristia? A Bíblia de outros aí, tem alguma que Jesus disse: isto representa o meu corpo, isto representa o meu sangue? Que eu nunca vi. E posso falar com tranquilidade porque fui protestante por mais de 15 anos. Dando aula de escola dominical, fiz seminário e tudo. Dando aula em classe de teologia e tudo. Com Bíblia de estudo pra cima e pra baixo. Não é carteirada não. Não é carteirada. Porque eu sou só comedor de arroz e feijão que gosta de estudar e ler. E sempre tive temor à palavra de Deus. Então é assim: presença real e substancial sob as aparências de pão e vinho. Então a aparência continua pão e vinho, tá? Como é uma aula de catequese também, né? A ideia é essa. Então, se você não sabia disso, você não é católico, é mais ou menos isso. Mas já te prometendo que eu vou fazer uma aula, tá, mais ampla sobre isso. E para você catequista, você pode também pegar um recorte disso e fazer uma aula, né? Que eu sei que isso confunde muito os catecúmenos no início. Tudo bem. Instituição do sacerdócio. A Santa Missa é, então, a celebração da ceia do Senhor, quando Jesus, num dia como hoje, véspera de sua paixão, durante a refeição, tomou o pão, benzeu, abençoou, como você preferir, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. Mateus 26:26. Ele quis, assim como fez na última ceia, que seus discípulos se reunissem e se recordassem dele, abençoando o pão e o vinho. Fazei isto em memória de mim. Com essas palavras, o Senhor instituiu o sacerdócio católico e deu-lhes o poder para celebrar a Eucaristia. Então, quando a gente fala de memória, de celebração, de sacrifício, não é que seja um outro, é o mesmo. O sacrifício de Jesus que acontece ali no altar é o mesmo, só que incruento. Então o corpo e o sangue, presença real e substancial, estão ali. Quando a gente diz de fazer isso em memória de mim, celebrem isso. Meu corpo e o meu sangue, sobre as aparências de pão e vinho. Não é difícil. Não é difícil de entender, tá? Então, na Quinta-feira Santa, temos tudo isso daqui. É muita coisa. Calma que não chegou o sábado. Calma que não chegou o sábado. É isso aí, pessoal. Mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Que a esperança renove dentro de vocês. Eu sei que não é fácil, espiritualmente difícil porque é uma batalha. Mas lembre-se, o domingo está chegando. O domingo está chegando. Tá legal? Persevere, tenha fé, resiliência, esperança. Cristo vem. Siga nosso perfil e que Deus te abençoe.